Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar aqui sobre esta bomba, né, Cacá? A despedida do Zé Roberto da seleção feminina. A gente achava que ele fosse ficar mais alguns anos à frente da seleção feminina, mas na semana passada, durante a apresentação da parceria do São Paulo Futebol Clube com o time dele, o Barueri, ele cravou que ele vai comandar a seleção até Tóquio, independentemente do resultado, Cacá. Eu acho que cansou, né? Chega uma hora, é muita exigência o cargo de treinador da seleção brasileira. O Zé Roberto, ao meu entender, já foi até além do que eu esperava que ele fosse. Mas é um cara que ama o voleibol, ama o que ele faz, ama estar na seleção brasileira. Se a gente for pensar, retornar a 92, né? Ele teve aí algumas passagens pelo futebol, um tempinho fora da seleção, mas desde aquele tempo, você não tem férias, você não tem calendário familiar e o treinador, ele precisa se dedicar 100%, né, Vanessa? Precisa assistir jogos enquanto não está na seleção, treinar grupos que podem fazer parte da seleção. Então eu acho que o Zé chegou ao ponto que ele falou assim, não dá mais, vou até aqui e chega. Mas é um furo, hein? E você comentou bem, né? Além do Zé Roberto ser técnico da seleção, ele também emenda clube. Então, assim, acabou a temporada de clubes, ele tem ali, sei lá, uma semana de descanso e já volta para a seleção. E técnico é diferente de atleta. Técnico à tarde, atleta está descansando, o técnico tem que estar ali vendo os jogos, tem que estar estudando, tem que estar pensando em gestão de grupo também, que é muito importante. Não é só estar ali em quadra com a parte técnica, né? Também tem toda uma gestão de grupo, de ego, de tudo que você imaginar. Sim, e você não faz ideia de como essa comissão técnica trabalha durante a Superliga, né? O Zé Roberto, ele não é só o técnico de Barueri, que vai assistir o próximo adversário, treinar o time dele. Ele está ligado em quem está na Turquia, quem está na Itália, quem pode ser convocado. Aí o Zé Elias, o preparador físico, entra em contato com as jogadoras para saber como que está sendo o trabalho físico delas, para elas poderem estar na temporada de seleção bem, recuperação de contusões. O médico, o Nardelli, entra em contato também com as atletas para saber de recuperação, de tratamento. Não para. Então isso, na seleção feminina, né? Vamos pensar só em seleção feminina. Desde 2003, são 16 anos, vai para 17 anos. É uma trajetória difícil. E assim, 17 anos de 2 títulos olímpicos, né? Ganhou 8 Grand Prix, 8 ouros no Grand Prix, ganhou também 2 Copas dos Campeões. É uma trajetória de muitas vitórias, mas também algumas partes difíceis, como as Olimpíadas de Atenas em 2004, que ficou muito marcada, uma geração que estava ganhando, só precisava de um ponto para ir para uma semifinal. Teve 7 chances para ir. E você estava lá, né, Cacá? Eu estava lá sentadinho no banco com meu notebook. Quando o jogo acabou, eu continuei sentado, Vanessa. Porque eu falei assim, não, esse jogo vai continuar, a gente vai ganhar. Porque era tão impossível perder que eu não acreditava naquele momento que a gente tinha perdido. Foi impressionante. Foi. Nada como esperar alguns anos depois, a gente se recuperou em Londres, que teve um cenário bem parecido ali contra a Rússia, umas quartas de final também, que a Rússia teve, acho que 6 chances para fechar, para eliminar o Brasil, para mandar o atual campeão olímpico, então na época, embora. Então, assim, nada como um dia após o outro, né? Nada como anos, né, após outros anos. E até, falando em anos, teve essa questão de persistência do Zé Roberto na seleção. Ele começa em 2003, 2004, um ano bem difícil para ele. E aí ele depois constrói essa geração campeã em 2008, campeã em 2012. Nesse meio tempo foram também 3 medalhas mundial, né? 2 de prata, mundial de 2006, 2010 e um bronze na Itália, 2014. Acho que foi o único grande título que o Zé não ganhou, nem pela masculina e nem pela feminina. Exatamente, vai ficar sem o Mundial, né? Falando um pouquinho mais sobre essa questão do Zé Roberto sair da seleção, você imagina nomes para assumir esse time depois de Tóquio 2020? Paulo Coco. É o nome. Tá? Todo esse tempo junto com o Zé Roberto. Hoje tem uma carreira sólida como treinador, como técnico do Praia Clube. E eu não vejo outro nome com mais condições do que o Paulo Coco. Mas também não quer dizer que ele vai ser, né? O Rubinho também era para assumir o lugar do Bernardinho e não foi ele.
Não estou criticando ninguém, mas os caminhos para a escolha do técnico nem sempre são lineares como a gente acha. Era que até uma seria. Substituição no masculino que parecia normal, natural. O Rubinho, assim, anos assistente técnico do Bernardinho, e não aconteceu. No feminino, se vier Paulo Coco, segue a filosofia de trabalho do Zé Roberto. Sim, totalmente. O Paulo Coco é Zé Roberto desde criancinha, né? E analisando o cenário internacional que a gente tem agora, você acha que temos chances de Zé Roberto se despedir da seleção novamente no alto do pódio, aí com tetracampeonato olímpico, um tricampeonato olímpico para a seleção feminina? A gente espera que sim, mas o caminho é mais difícil do que qualquer uma das 3 Olimpíadas que ele disputou. Acho que esse é o ciclo mais difícil dele, né, Cacá? Porque teve uma quebra de geração, um fim da geração bicampeã olímpica. Ele fala muito sobre essa questão do sonho dele de contar com o tripé Natália, Gabi e Tandara, ele não conseguiu ainda. E nós temos outras seleções crescendo demais, né? China, Estados Unidos, Polônia, Turquia, Itália. Então o Brasil vai ter o maior desafio do Zé Roberto em todas as Olimpíadas no ciclo feminino vai ser esse. E como que é, Cacá, você que já participou de ciclos olímpicos, como que é o ano que antecede uma Olimpíada? Então, o ano que antecede uma Olimpíada sempre foi de um tipo. E esse ano de 2019 está sendo completamente diferente. Então isso está mexendo muito com a estratégia de todos os técnicos de todas as seleções. Porque você tem, num período muito curto, a chance de você decidir a tua vaga para Tóquio 2020. Né? E isso sempre teve um espaçamento. Você, por exemplo, se preparava para a Copa do Mundo, que ia ser realizada no final do ano, lá em novembro, né? Então a seleção estava convocada a partir de maio e treinava para a Copa do Mundo. Todos os campeonatos antes da Copa do Mundo eram de preparação. Hoje não. Daqui 10 dias nós temos a definição de uma vaga. Né? Se não for, vai ser logo depois. E a Copa do Mundo já não serve para mais nada. Então... E o Zé Roberto está bem preocupado com esse pré-olímpico, que tem República Dominicana, que costuma ir bem contra a seleção, tem Azerbaijão e tem Camarões. Ele está bem preocupado porque ele não sabe ainda se vai poder contar com a Natália. Não sabe, a Tandara também precisa recuperar ritmo de jogo, ficou muito tempo parada. É complicado, o momento é complicado e a República Dominicana inteira, né? Inteira. E outro detalhe, Vanessa, na Copa do Mundo, quando ela era classificatória para os Jogos Olímpicos, você jogava 11 partidas, era turno completo e os 3 primeiros se classificavam. Então você tinha a chance de perder um jogo, se recuperar no seguinte, jogava com as reservas contra o time da África, porque você sabia que ia ter um jogo importante depois. Agora, nesse pré-olímpico, é um jogo contra a República Dominicana. Ou vai um, ou vai o outro. Se não for aquele dia da seleção... Exatamente. Né? E o que eu senti, assim, conversando com o Zé Roberto, quando ele falou sobre essa questão de ir até Tóquio, e de preparar, deixar um legado também, preparar essas meninas do Sub-20 para as Olimpíadas de 2024, 2028, é que ele anda um pouco também cansado dessas cobranças, né? É um técnico que ganhou 3 títulos olímpicos, é o único técnico campeão com seleção masculina e seleção feminina do mundo, campeão olímpico. Mas assim, as cobranças são muito grandes, as cobranças em relação a levar muita gente do Barueri para a seleção, as cobranças em relação a renovar a seleção. E mais recentemente a gente teve aí a convocação de Sheila e Fabiana, que também a convocação, uma parte gostou, uma parte, quando eu falo uma parte, é uma parte do público, uma parte da torcida não gostou, achou que ele deveria continuar esse processo de renovação. Então, é delicado, né? Porque até a matéria que você escreveu para o site do Saque Viagem, mostra que a Sheila e a Fabiana não estão sequer saltando, né? Quem está aí desse lado está falando assim, como que não salta, né, jogadora de vôlei? Todo cuidado com uma jogadora de quase 40 anos, né? Então você faz uma preparação, o joelho já está bombando de desgaste. Se você começa saltando logo no começo da preparação, o joelho não aguenta e todo esse cuidado está sendo tomado com Sheila e Fabiana. Precisam voltar num ritmo bom? Lógico que sim, porque não dá para você jogar uma Olimpíada 80%, 70%. Está perdido, você não vai jogar contra ninguém, né? Hoje é 100%, ou você está 100% ou você não joga. E é para isso que eles estão preparando as duas. E são duas jogadoras que vêm
desde o começo, né? A Sheila não foi para a Olimpíada de 2004, mas já em 2005 foi convocada e não deixou mais de fazer parte das seleções que o Zé dirigiu. A Fabiana não, a Fabiana vem desde 2003. Né? É Fabiana e Zé Roberto em todas as conquistas. Então são duas jogadoras que ele confia, Vanessa. E eu sempre respeitei essa questão da confiança do técnico. O Renan, quando ele convocou o Murilo para líbero, o pessoal caiu de pau. E eu pensei também nessa questão, o Renan confia no Murilo, deixa ele testar, deixa ele ver se vai dar. Depois ele viu outros líberos em condições melhores, mas ele quis ver se o Murilo daria conta. E a mesma coisa da Sheila e da Fabiana. Se estiverem bem, vão estar bem, o Zé Roberto vai confiar, na hora que precisar vai colocar para jogar, para substituir. É assim que funciona. E às vezes a gente não entende, né, Cacá, uma convocação de um atleta, mas é o cargo de confiança ali do técnico. É quem ele vai olhar e vai falar assim, meu, vem que você põe o fé. Às vezes não dá certo, mas... Ainda mais para uma Olimpíada que precisa de jogadora que aguente a pressão de uma Olimpíada. Que aguente pressão estando bem. Se a Sheila e a Fabiana não estiverem bem, eu acho que elas não devem ir. Mas se estiverem bem, tem que contar com a experiência. A Sheila está sem jogar há 3 anos, desde as Olimpíadas do Rio, a Sheila está sem jogar. Fabiana não teve grandes desempenhos nas últimas temporadas na Superliga, mas são duas jogadoras que já mostraram tudo que sabem, já ganharam tudo também pela seleção. E elas vão voltar agora no Sul-Americano, elas não vão para o PAN, elas vão para o Sul-Americano. Então vamos aguardar também esse desempenho delas no Sul-Americano. O que precisa é ter muito bom senso. Né? É uma chance que está sendo dada, mas talvez elas não cheguem em condições. E se não chegar, precisa cortar. Escolher as 12 jogadoras e fazer corte de bicampeã olímpica deve ser complicado. Como é difícil. Você já presenciou cortes lá na seleção, Cacá? Vários. Cortes assim, definição varou madrugada. Sério? De chegar 4 horas da manhã e a gente falar assim, bom, então quem vai ser cortado são esses. É uma comissão técnica inteira discutindo? Isso. Às vezes que eu participei foi assim, né? Foi bem democrático. Temos tais jogadores, quem vocês acham que deve ser cortado, quem continua, por quê? Você tem que ter uma justificativa, né? E a gente chegou a varar a madrugada em 92. E geralmente quais são os critérios que mais pesam? É questão técnica, é momento, se é bom de grupo, que isso é muito importante? Então é tudo, Vanessa, é tão difícil porque você fala assim, não, mas esse jogador é melhor que o outro. Espera um pouquinho, mas e ele junto com o outro? Né? Como é que ele funciona? Porque esse vai ser titular, esse ele é reserva, ele é titular junto, dá liga, não dá. Então não é fácil, é uma análise muito mais complexa do que simplesmente você pegar e falar assim, não, a estatística mostra, a estatística pesa o grupo, pesa o entrosamento, é difícil. Interessante. E fora que você faz o papel de Deus, né? Porque você define o futuro de alguém. E também acaba com um sonho, pelo menos naquele momento, de alguém. Sim, é terrível, terrível. Eu fico imaginando como que é dar a notícia para a pessoa que foi cortada. É, terrível. E aí você fica, às vezes, com aquele... Será que eu agi certo? Será que foi a escolha certa, né? Até a gente conversava aqui em off, a Olimpíada de 2004, a Leila não foi, né? E a gente ficou numa passagem ali, com a Fernanda infiltrando pelo saque, que se a Leila estivesse, ela seria a melhor opção para entrar no lugar da Virna. Canhota, jogando ali na saída, precisando de uma bolinha. Uma bola a Leila ia rodar, você concorda? E aí a Leila não foi. Você fala daquele jogo Brasil e Rússia, semifinal. Semifinal, que o Brasil esteve à frente 24-19 nessa posição e não conseguiu fechar no quarto set. E ali a Leila poderia ter mudado a história do Brasil. Talvez a Leila entrasse naquela Olimpíada para atacar uma bola. Seria responsável por levar a gente à final. Mas o C não existe no esporte. Né? Pois é, Cacá. Então era isso, né? Semana que vem a gente vai falar então sobre o PAN. E muito mais masculino. Você que está reclamando aí, do masculino. Não falar nada de masculino, não vamos falar? Vamos. Semana que vem. Vamos falar também, Cacá, sobre o Campeonato Mundial Sub-21 que está acabando. Exato. Está sendo disputado no Bahrein. Você está conseguindo ver os jogos no Bahrein? Me conta, Cacá. Bahrein não dá para ver nada, né? O Oriente Médio, em termos de organização, é terrível. Todos os campeonatos que tiveram lá, a gente teve muita dificuldade para acompanhar, mas nós estamos vendo aqui para trazer para você as melhores informações. E na semana que vem já tem a definição do campeão mundial Sub-21 e a gente espera que seja o Brasil. Tomara que a gente venha aqui para conversar sobre o
a vitória brasileira lá no Bahrein, do time do Giovanni Gávio. A gente também vai falar sobre pré-olímpico, né, Cacá? Também, pré-olímpico masculino. Quem ficou meio assim, fazer essa frase do feminino, semana que vem a gente descobre. Vamos falar como estão a Bulgária, a preparação da Bulgária. Outro pré-olímpico terrível, né, Vanessa? Vamos terrível. falar tudo isso, como que tá a preparação da seleção brasileira. Então é isso, Cacá. Até semana que vem, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.